Olá, eu sou Juscelia, uma discípula de Jesus, e hoje eu quero fazer uma reflexão com você sobre Deus. Quem é Deus? E quais foram os meios que ele usou para se revelar à humanidade? A palavra de Deus começa no livro de Gênesis, falando sobre uma ação de Deus. Então, a palavra de Deus, ela não tem como intenção provar a existência de Deus. Nós não estamos aqui para provar. Nós não podemos buscar a Deus de uma forma com que a gente possa esmiuçá-lo, como se fosse um fóssil para buscá-lo, né? Mas a Bíblia começa dando exemplos de ação de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ela começa falando sobre a criação de Deus. Nós não estamos aqui, então, para julgar uma prova física da existência de Deus, onde as pessoas possam avaliá-lo e experimentá-lo. Dessa forma, se fosse possível fazer assim com Deus, Deus não seria Deus. Deus é Deus justamente porque nós não compreendemos completamente a sua extensão, a sua grandiosidade. E nós não somos capazes de medi-lo, mensurá-lo e explicá-lo fisicamente. Mas então, se Deus existe, como a gente pode compreender a Ele? Existe uma revelação geral, onde Deus se manifesta para deixar então a sua assinatura. E todas as pessoas podem parar de alguma forma e refletir. Isso provém de Deus. A palavra de Deus, onde Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, falam o seguinte: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, veja bem, Paulo estava deixando claro aqui que qualquer pessoa pode analisar, perceber a existência de Deus pelo fato de observar a natureza. Existe um salmo também que você pode ler depois, o Salmos 19, do verso 1 ao 6, retrata a grandeza da criação de Deus. Veja bem, como é possível todas as coisas estarem alinhadas perfeitamente para você estar aí nesse momento me assistindo? Você está respirando, existe uma luz ou existe uma escuridão, existe o dia, existe a noite. A complexidade de uma formiga, ela é uma obra da criação perfeita de Deus, de um design inteligente. É impossível que coisas extraordinárias como o corpo humano, como a nossa natureza, como os animais, possam simplesmente ter vindo do acaso. Deus se manifesta pela sua própria criação. Qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Deus pode parar e analisar e dizer, nossa, que lugar incrível, que planeta maravilhoso, né? Apesar de a gente estar sendo submetido pelo pecado, a poluição, a transformação do nosso meio ambiente, nós temos um mundo perfeito, né? Uma criação da natureza que não tem como negar a existência de um Criador inteligente. E existe também a revelação especial, que é através dela onde Deus se manifestou a algumas pessoas. Alguns profetas da Bíblia, no Antigo Testamento, falaram cara a cara com Deus, tiveram visões, tiveram profecias direcionadas que já aconteceram, algumas que ainda irão acontecer, e eles tiveram essa revelação e escreveram livros. Esses livros estão na Bíblia, como por exemplo Isaías, Jeremias e Amós. Eles tiveram essas experiências de profetas diretamente com Deus para poder deixar então hoje essas mensagens claramente explícitas para nós, né? E também o nosso ato maior de revelação de Deus é com certeza a manifestação do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E também diz o seguinte em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Em João 8:19 fala o seguinte: Se conheceres a mim, conhecereis também o Pai. João 14:9. Quem vê a mim, vê ao Pai. E João 1:18 fala o seguinte: Ninguém jamais viu a Deus.
O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou, no caso Jesus. Então a nossa maior revelação de manifestação de Deus é através de Jesus Cristo. E como nós podemos conhecer mais a Deus, como nós podemos conhecer mais sobre a manifestação do seu Filho, é através da palavra que Deus deixou para nós, através da Escritura, através da Bíblia Sagrada. Ela é a maior revelação especial para o homem. Qualquer pessoa consegue ter essa revelação lendo a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, pedir a presença do Espírito Santo para te ensinar a compreender a palavra, o próprio escritor da palavra vai estar com você, manifestando então a sua presença e te ensinando, se revelando. Porque veja bem, o Deus que te criou é o mesmo que tem maior interesse em se revelar para você. Ele tem projetos intensos, profundos, e Ele quer revelar para você qual é o planejamento dele para a sua eternidade. E não tem como você saber sem você buscar mais a Ele. E Ele deixou a sua palavra para se revelar de uma forma especial. Então leia a Bíblia. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Falando mais sobre Deus, quais são os atributos de Deus? Quem Ele é na sua essência? Quais são as qualidades que Deus deixa revelado que Ele é na palavra de Deus? Deus é um ser independente. Ele em si mesmo já era completo, já era pleno. Ele nunca precisou da criação para se complementar, para ser mais feliz, mais pleno, mais amoroso. Simplesmente Ele é. Ele é e sempre foi um Deus perfeito, um Deus pleno. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 3,14, quando Moisés perguntou para Deus como que ele deveria falar de Deus para Faraó, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Essa independência, essa plenitude de Deus, quer dizer que por mais que Ele tenha várias qualidades essenciais e atributos, não existe uma palavra que possa descrever a plenitude, a perfeição e a maravilha que é o próprio Deus. Então Ele diz o eu sou o que? Tudo, eu sou simplesmente resumido dessa forma. Mas existem alguns versículos que deixam mais claro quais são também as qualidades, os atributos de Deus, né? Vamos lá então. Deus também, além de Ele ser independente, Ele não precisa, por exemplo, de uma glorificação para Ele se sentir mais grato, mais pleno. Por exemplo, se você acredita em Deus, Ele vai estar feliz. E se você não acredita, isso não vai deixá-lo menos pleno do que Ele é. Ele vai continuar sendo Deus, da mesma forma. Então, as nossas ações não podem diminuir o caráter de Deus. Ele continua sendo sempre, em todas as circunstâncias, um Deus repleto de todos os seus atributos. Deus é também imutável. A palavra de Deus fala em Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, se Deus não muda as suas palavras que foram proferidas, as suas promessas, é que nos mantém vivos, que mantém a sua misericórdia sendo alcançada. Porque se Deus fosse um Deus que mudasse, por exemplo, hoje Ele deseja salvação, Ele deseja vida, Ele quer te alcançar com o seu amor e de repente Ele muda, Ele decidiu que hoje Ele não está mais a fim de salvar a humanidade. Então veja bem, teríamos um grande problema, mas nós queremos em um Deus que é imutável, e se nós sabemos que todas as coisas que Ele faz são perfeitas e que Ele está no controle de tudo e que Ele é imutável na sua sabedoria, nós podemos ter confiança nele. Outro atributo de Deus também, que só pertence a Ele, mais ninguém da criação, é a onisciência. Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele consegue sondar os nossos pensamentos e os nossos desejos mais profundos do nosso coração. E Ele sabe o que nós pensamos a respeito. Inclusive, Ele sabe a tua oração antes de você pedir, antes de você conversar com Ele. Mas é importante você declarar, você falar qual é a sua intenção. E você não pode mentir para Deus, você pode ser sincero. Porque como Ele já te conhece profundamente, sabe de todas as coisas, nesse momento Ele já sabe qual é a tua angústia. Então não adianta você orar dizendo que está feliz, obrigado Deus por isso, por aquilo, mas por dentro você está com angústia. Se você chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou irado, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou
bravo até com o Senhor porque eu não estou compreendendo as coisas, ele não vai ficar chateado. Ele já sabe o que está dentro do seu coração, mas você precisa abri-lo e se entregar de verdade para ele e entender que se ele é onisciente para compreender e saber de todas as coisas, ele sabe o que você está passando e ele com certeza tem o melhor caminho, a melhor resposta. E se ele é onisciente para compreender e saber, tem poder de todas as coisas, ele vai te alcançar. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 3 e verso 20. Certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é maior do que qualquer coisa que você possa mensurar. E agora, você sabe que Deus conhece os nossos pensamentos, Satanás conhece também? Não, Satanás não tem esse poder de conhecer o nosso pensamento, de saber a nossa vontade, mas ele sonda quais são as intenções de acordo com o nosso comportamento. Então, se você tem um comportamento que demonstra que você está tendo interesse de pecar, ele vai com certeza vir tocar mais nesse assunto para te levar a pecar, te dando setas, né? Mas Deus, ele sabe já do desejo do teu coração e você já pode pedir para Deus direcionar a tua vida novamente nos caminhos dele quando você perceber que está sendo inclinado para um pecado. Que Deus, sendo onisciente, ele vai saber quais são as suas inclinações. E se você tem essa convicção da onisciência de Deus, você entende que não tem lugar para você correr, não tem lugar para você fugir e não tem por que você esconder as suas próprias inclinações. Nesse é o momento de você reconhecer que a onisciência de Deus, o conhecimento dele, atinge os seus pensamentos e os seus desejos também. E que você deve buscar ao próprio Deus, que é a única fonte de sabedoria e de força para vencer as suas tentações. Outra característica de Deus também é a onipotência. Ele pode todas as coisas. Deus é um Deus que criou tudo do nada. Se Deus ele não é parte de uma matéria, ele criou a matéria e a matéria não existia. Deus já existia antes de existir a matéria e ele é o dono de todas as coisas. Junto com a matéria começou a existir o tempo. Deus está fora do tempo, ele está fora da matéria, mas ao mesmo tempo ele pode criar e mexer e movimentar todas as coisas. A palavra de Deus diz em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, não existe nada que Deus não possa fazer por você. Quando você tem a consciência de que você serve um Deus que não tem barreiras, que ele está além dos impossíveis, além da lei da física, além das leis humanas, e você está servindo um Deus que tem todo o poder de fazer transformação, então você pode descansar o seu coração, que o Deus que você serve terá resposta para suas orações, terá resposta para todos os seus problemas, todos os enigmas da sua vida. Você pode confiar nele e essa é uma prova de amor, de confiança, de fé, de que ele vai estar à frente para ajudar você a realizar todos os seus sonhos e manifestar também todas as suas promessas na sua vida. Outra característica de um atributo que somente Deus tem é a onipresença. Deus está em todos os lugares, todos os lugares. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele consegue estar no céu, ele consegue estar na terra e até mesmo no mais profundo abismo. Deus está em todos os lugares, inclusive no inferno. Mas se o inferno é completa ausência de Deus, como ele pode estar lá? Mas a justiça de Deus é manifesta também lá. A palavra de Deus diz que sim, existe inferno. Então, nós cremos que a presença de Deus, se Deus é onipresente, não seria possível ele não estar presente lá também. Deus está presente em todos os lugares. E ele está presente também fazendo morada dentro de nós. Ele se manifesta em lugares diferentes, de formas diferentes. Em alguns lugares ele manifesta equilibrando, mantendo todas as coisas em seus lugares. Em outro lugar ele manifesta a sua bênção. E em outros lugares ele manifesta a sua ira e a sua justiça também. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 23 e verso 24 o seguinte: ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que não o veja? Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Deus se manifesta em todos os lugares. Se você sabe que Deus é um Deus onipresente, você sabe que não pode fugir da sua presença, não existe lugar em que Deus não te vê, não existe lugar onde Deus não pode te alcançar.
Ele pode te alcançar na sua casa, no seu trabalho. Por isso que é importante. Se você é filho de Deus, não existe um lugar onde você é mais filho de Deus e um lugar onde você se comporta sendo menos filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você é um adotado de Jesus, você é um dos filhos de Deus, você vai se comportar na faculdade como filho de Deus, na sua casa como filho de Deus, no seu trabalho, em todos os lugares, em todas as esferas. Deus vai estar te acompanhando. Ele é onipresente, Ele está te vendo em todos os lugares. É como se Ele tivesse, vou fazer aqui uma comparação. Deus é como se fosse, Deus não é matéria, né? Então essa comparação ela não é muito boa, mas para você compreender, Deus está em todas as coisas que Ele criou. É como se tudo que ele criou fosse uma esponja e essa esponja estivesse cheia de água. A presença dele está em todos os lugares, mas em alguns locais existe a esponja. Então Deus consegue estar se manifestando em todos os lugares de todas as coisas da sua criação. 2 Samuel, no capítulo 7, verso 22, diz assim: Grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo o que nós mesmos temos ouvido. Deus é incomparável, perfeito, e todas essas características pertencem apenas a Deus, ao Deus verdadeiro. A independência, a imutabilidade, a onisciência, a onipresença e a onipotência pertencem ao nosso Deus. Agora eu quero falar com você sobre os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, qualidades da essência de Deus que são possíveis ser manifestos nos cristãos. Então, se você é cristão, filho de Deus, você vai buscar a Deus para viver uma constante transformação para ser cada vez mais parecido com Deus, cada vez mais parecido com Jesus. E quais são essas características então? Primeiro, a santidade. Deus é um Deus santo e Ele nos chama a ser santo com Ele. É possível sermos santos? Sim, nós entramos num processo de santificação quando reconhecemos, então, que nós estamos em Cristo. Após aceitar a Jesus, nós temos a justificação. Deus perdoou todos os nossos pecados. A partir daí, nós entramos num processo de santificação, porque todos os dias nós temos inclinações pecaminosas e todos os dias nós temos que se entregar a Deus para passar por esse processo de santificação. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15: Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então Deus nos convida a viver uma vida de santificação. Se você está fazendo alguma coisa, de repente você sente que algo que você fez está errado, você percebe, você pensa sobre aquilo, o próprio Espírito Santo te toca, você percebe, eu pequei contra o Senhor. Esse é o momento de você reverter esse teu pensamento, essa tua atitude, pedir perdão, buscar por uma melhora para você viver esse processo de melhora constante, que a santificação ela te melhora, ela faz você observar onde você tem errado e o que você tem que melhorar dia após dia. Outra característica de um atributo de Deus que é comunicável é a justiça. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a viver para a justiça também. Então, não é normal nós vivemos em um mundo corrompido e não fazermos nada. Achar normal, tudo bem. A injustiça está acontecendo lá no meu condomínio, a injustiça está acontecendo no meu trabalho, mas eu não vou me manifestar porque não tem nada a ver comigo. Não, o Deus que nós servimos é um Deus justo e requer que nós atuemos também em todas as esferas, seja política, seja social, seja na escola, na faculdade, onde nós estamos, nós devemos intervir naquilo que está ao nosso alcance. O Brasil é um país muito cristão. Imagina se todo cristão agisse com justiça, assim como foi chamado para ser justo, da forma com que Deus é. Nós teríamos um país muito melhor, um país muito mais justo em todas as esferas. Só que essa mudança, ela começa por você, cristão. Você não pode simplesmente achar Deus é justo, ok. Não, nós fomos chamados também para ser objetos de justiça nessa terra. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4, verso 24: Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, olha o que a palavra de Deus diz, que é para a gente se revestir
do novo homem, aquele homem que não se importava, aquela mulher que não se importava com a justiça, com as coisas que aconteciam, ela está para trás. Agora nós temos um novo homem, uma nova criatura em Cristo. E é para a gente se revestir de justiça e de retidão. Justiça e retidão. Retidão é caminho reto, né? O que é certo. Então Deus nos chama a viver em justiça e retidão para glorificar o nome dele, para a gente ser uma representação do próprio Deus na terra. Outra característica comunicável para mim e para você também copiar de Deus e ser mais parecido com ele é o amor. A palavra de Deus diz que Deus é o próprio amor. Então, como filhos dele, não temos como ser diferente, né? A diferença do amor, eu posso dizer que talvez seria o ódio. Nós não podemos ser cristãos que odeiam. Nós devemos ser cristãos que amam. Como eu falei antes, uma das outras características é a justiça. A gente não pode aceitar o pecado, né? O próprio Deus faz justiça contra o pecado. Existem consequências do pecado. Deus não vai dizer assim, amei, perdoei, agora ok, pode viver de qualquer forma. Não, mas nós amamos. E amar significa que nós vamos alcançar as pessoas em amor, para elas também reconhecerem a Deus, alcançarem a Deus e viver também em justiça e retidão como Ele, né? A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Outra característica de um atributo comunicável de Deus é a ira. Veja bem, Deus também se ira, mas como um Deus de amor, ele pode ser irado, né? Amor não é toda a vida tudo certo, paz e amor? Não. Deus, ele tem um caminho de retidão e justiça, como a gente falou antes, né? Então, quando existe o pecado, quando existe a corrupção do que é perfeito de Deus, ele se ira. O pecado ira a Deus. E como Deus é santo e perfeito, ele não pode simplesmente aceitar o pecado, aceitar as injustiças, aceitar as ofensas, né? E quando ele entra nessa ira, ele não quer dizer que ele deixa de amar para se irar, ele continua amando. O amor dele também é ira para transformar esse pecado do homem que está corrompendo a criação, corrompendo uns aos outros. A ira de Deus, ela também tem que estar em nós. Mas não é uma ira de maltratar, de xingar, de atacar as outras pessoas, mas é aquela inconformidade com o pecado. Você não pode estar em um ambiente de pecado, onde Deus é ofendido, onde a nossa característica de cristão, ela é ofendida, ela é criticada, e você concordar com tudo isso. Você, dentro de ti, deve existir uma ira contra o pecado no mundo, contra as coisas que ofendem a Deus, contra o pecado que está extorquindo a nossa política, contra o pecado que está extorquindo a santificação das pessoas, contra o pecado que é o maltrato aos animais, às crianças. Isso deve te irar. Porque se você vive num ambiente de maus tratos a crianças, a animais, se você vive num ambiente de xingamento, de pessoas que se deturpam umas outras e você acha que é normal, você não está seguindo a característica da ira de Deus para atingir a santidade. A ira de Deus, ela não se conforma com o pecado, ela não se conforma com esse mundo, com esse século, ela vive querendo transformação. E o que você vai fazer com essa ira? Você vai buscar a Deus, vai orar pelas pessoas, vai buscar a Deus por uma transformação. Você vai ser o canal de transformação do local onde você percebe que existem coisas erradas que está entristecendo seu coração, para que a ira de Deus se manifeste em justiça e haja transformação naquele local. A palavra de Deus nos diz em Salmos, número 97, no verso 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. Então, o nosso Deus, esse Deus que nós conversamos sobre suas características, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que está visível, tudo que você vê, tudo que está ao seu redor, ele é o Criador de tudo. E por ser o Criador, o desenvolvedor de tudo isso, nós então reconhecemos o quanto somos dependentes deles. Você tem a sua casa, você tem carro, você tem um trabalho, você está respirando, tudo isso depende da bondade de Deus. Tudo isso é favor e merecido de Deus, é uma graça, é a misericórdia do Senhor nos alcançando. Nós não vivemos sem a provisão de Deus. E por isso ele merece ser glorificado. Ele merece ser glorificado porque você nasceu, você vive, você foi feito para a glória dele. Você foi feito para que ele seja honrado. Você não vai ser, Deus não vai deixar de ser Deus se você não honrá-lo. Mas ele com certeza merece toda a honra e toda a glória, porque ele é o Criador de tudo.
E mais, ele é também quem sustenta todas as coisas. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 1 e verso 3, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o mundo como você conhece, ele não existiria se Deus não estivesse sustentando ele para ele estar se movendo nesse momento e você estar me assistindo. Ele sustenta todas as coisas. Como cristão, você pode descansar nesse Deus que é todo-poderoso, criador e sustentador do universo. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Você tem buscado de coração? Você honra Ele? Então pode ficar tranquilo. Não importa a situação que você está vivendo, seja de dificuldades, seja de dúvidas, seja de medo, seja de doença, nós sabemos que podemos confiar em Deus, que Ele é a provisão de todas as coisas e que com Ele nós somos mais que vencedores porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. Mas se Deus é onipotente, onipresente, poderoso, grandioso e Ele é bom, por que existe o mal no mundo? Nós podemos entender que tudo que Deus criou foi bom. Gênesis, no início da criação, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 1 e verso 31, que viu Deus que tudo quanto Ele fez era bom, muito bom, e houve tarde e manhã do sexto dia. Então, a obra da criação de Deus em 7 dias, em nenhum momento Ele criou algo mal. A essência de Deus é o bem, é o amor. Todas as coisas que Ele criou foram boas. E em Tiago, capítulo 1, verso 13, nos diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então não existe em Deus nada que possa ser usado como tentação para o mal. Se Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, por que Ele criaria o mal no mundo? E por que Deus não evitou que o mal entrasse na terra? Justamente porque Ele deixou o livre-arbítrio para Adão e Eva. E quando eles perderam a inocência, descumprindo uma ordem de Deus, todo esse pecado de Adão e Eva, feito por uma escolha errada, trouxe uma consequência para toda a raça humana. E isso eu já falei na aula 1 sobre pecado e salvação. Se você quiser saber mais sobre isso, volta lá na primeira aula que nós vamos conversar mais sobre isso. O pecado foi uma consequência da desobediência a Deus. Nós sabemos que pecado é errar o alvo. Então, quem errou, quem trouxe a consequência do pecado foi Adão e Eva para o homem. E aí, juntamente com ele, toda a descendência, juntamente eu e você hoje, estamos vivendo consequências do pecado, de escolhas carnais que trazem consequências ruins para nós, da qual Deus não interferiu, mas Ele está no controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias. E nós temos esperança, então, de um futuro melhor, nós temos esperança de uma transformação. A promessa de Deus para nós é de um novo tempo, é de um local onde Ele governará para sempre, onde nós teremos novamente voltar como se fosse um jardim de Adão e Eva, na perfeição de Deus, onde não vai mais existir pecado, dor e morte, nem lágrimas. Essa promessa nós temos em Apocalipse, no capítulo 21, do verso 1 ao 4, que eu vou ler aqui para você. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então essa é a esperança de todo cristão, saber que um dia todas essas dores, enfermidades, tristezas vão acabar, porque Deus está providenciando o resgate, Deus está providenciando uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde todas as coisas serão alinhadas e o pecado não vai mais nos dominar. E é com essa convicção de que sabemos que podemos viver em Deus, que temos fé e esperança no Senhor, de que Ele é todo-poderoso, Ele é onipresente, Ele está conosco para vencermos todos os dias os nossos desafios. E Ele é poderoso para fazermos ser mais que vencedor diante de todos os problemas que vierem. Se essa mensagem foi importante para você, deixa o seu curtir no vídeo, manda essa mensagem para um amigo que possa fazer sentido para ele também, abençoa a vida de mais pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.